Boa tarde a todos. Vamos para a última conversa online do mês de julho do Sindicont Rio. Hoje a conversa será com o perito contábil, professor e especialista em IFRS e diretor do Sindicont Rio, senhor Anderson Fumax, que vai abordar o tema NBC-TG 51 e revisão da NBC-TG 03, os impactos da IFRS 18 nas demonstrações contábeis. Antes de passar a palavra para o senhor Anderson, a presidente do Sindicont Rio, senhora Diva Jesualdo, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada, Anderson, por estar aqui conosco, nos alertando e nos trazendo aí pontos de reflexão e de melhoria de conhecimento. Obrigada a todos que estão conosco, nos assistindo, estando presentes aqui presencialmente neste momento, com oportunidade de fazer alguns questionamentos para o Anderson e aqueles que nos assistirem em outros momentos pelo nosso canal do YouTube. Obrigada por estar conosco. Tragam sugestões para que a gente possa atender vocês também. Anderson, a bola está contigo. Obrigada. Legal, legal, legal demais. Boa tarde a todos, sejam super bem-vindos. Obrigado aí pelo convite, doutora Diva. Tá? Obrigado aí na nossa presidente querida, a Evelyn também, todo o corpo diretor do Sindiconte. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo, é, conversando, na verdade, né? A gente acaba aprendendo juntos sempre, a gente não sabe de tudo, né? A gente acaba aprendendo sempre, toda vez que a gente faz algum evento, alguma palestra, enfim, alguma aula, a gente está sempre aprendendo juntos, né? Então, ou seja, sejam super bem-vindos, né, a todos. Já estamos com mais de 50 participantes, né, em plena quarta-feira, às 16 horas, né? Então, agradeço o tempo de vocês. Mas o assunto é muito importante, é uma temática muito importante, muito atual, como a própria Diva comentou aqui. A gente vai falar um pouco sobre os impactos, né, da IFRS 18, que é a nova norma que trata da apresentação das demonstrações contábeis, né? Então, ou seja, quais são os impactos trazidos por essa norma dentro do Brasil, por exemplo, né? Que a gente está no Brasil, a gente tem que falar do impacto das normas dentro do nosso país, né? Então, não foi à toa, né? O CFC publicou a NBC TG 51, que era justamente aderente à IFRS 18, né, que muda completamente a maneira de apresentar a DRE. Né? Mas a gente costuma dizer que essa norma não é somente a DRE, ou seja, a norma não trata somente da mudança da DRE. Claro que talvez seja a cereja do bolo da norma, né? Mas a norma também trata de medidas de desempenho, né? Como é que a empresa ela vai publicar suas medidas de desempenho, né? Ela fala de agregação, desagregação de contas, né? Na hora da empresa, da entidade evidenciar, apresentar uma DRE ou um balanço, né? Quando ela agrupa muitas contas, né? Ou quando ela acaba desagrupando, né? Quando deveria agrupar ou vice-versa, né? E também impactos na própria norma que trata do fluxo de caixa, né? Então, ou seja, o fluxo de caixa é uma demonstração, né, obrigatória, né, para diversas entidades, né? E com a adoção, né, da nova norma, né, a IFRS 18, equivalente à NBC-TG 51 no Brasil, as empresas que vierem a adotar essa norma também vão ter que modificar a apresentação da sua demonstração dos fluxos de caixa, principalmente aquelas que publicam, né, a sua demonstração pelo modelo indireto, né? Então a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, né, no nosso conteúdo aqui de hoje, no nosso bate-papo de hoje, tá? Então fiquem à vontade aí para colocar as suas perguntas pelo chat, tá? Que a gente vai observando aqui. E aí no final a gente abre, né, no microfone, né, para quem quiser perguntar, né? Mas não fiquem esperando, né, somente dar o final, né? Podem colocar no chat aqui, né? Que dentro do possível eu vou olhando aqui também. Durante a apresentação a gente vai trocando figurinha, tá? E no final a gente abre para vocês perguntarem aí por áudio, né? Eu acho que fica assim mais organizado. E também a gente vai tirar uma foto depois, né? Antes de abrir para as perguntas, né? Enfim, então sejam super bem-vindos, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Anderson Fumax, né? A nossa querida Evelyn acabou me apresentando um pouquinho aí para vocês, né? Então, sou contador de formação, tenho muito orgulho, né, de ser, né, de estar, na verdade, como um dos diretores do Sindicont Rio.
Atuo como perito contábil durante muitos anos, né? Já atuo nesse segmento e tenho duas grandes especializações, né? Que é o IFRS Valuation, né? Ou seja, tanto as normas internacionais de contabilidade quanto a próprias técnicas, né, de avaliação de empresas, tá? Coordeno alguns MBAs, né? Um de FRS na própria Mackenzie, né? Um MBA sensacional, um MBA presencial na Mackenzie Rio, na sede em Botafogo, né? Inclusive, a gente está em setembro para abrir uma nova turma do zero, né? Então, quem tiver interesse em se aprofundar na IFRS, em IFRS de uma maneira geral, né? É uma grande oportunidade, que as aulas são presenciais, né? Ou seja, um pouco diferente, né? São aulas quinzenais, que muita gente acaba não se adaptando, né, pro MBA. Online, né? Então muita gente acaba procurando também o MBA presencial na Mackenzie Rio, né? Aulas quinzenais, e também tenho orgulho aqui também de coordenar MBAs na BSSP, né? Ou seja, tanto no curso de perícia contábil econômica financeira e quanto no inteligência contábil e financeira, só que esses dois são na modalidade online, tá? Tive a felicidade também de produzir algumas obras, né? Inclusive a IFRS na prática vai sair ainda esse ano a terceira edição, né? Já com a própria IFRS 18, né? Está na segunda edição ainda, mas já está no forno, né? Para em breve sair a terceira edição, né? E algumas obras, né, voltadas à perícia, né, à própria contabilidade, enfim. Então a gente teve essa felicidade aí de poder contribuir, né, com essas obras para os nossos queridos colegas, né, profissionais da contabilidade e da perícia. Tá? Aqui são as minhas redes sociais, tá? Quem tiver, né, interesse de nos adicionar, que a gente interage por lá, LinkedIn, né, o Instagram, né? Eu também tenho Facebook, mas eu acabo usando muito pouco, né? Então eu acabo, né, sempre evidenciando essas duas redes sociais são as que eu mais uso no momento, tá? Bom, então vamos aqui direto ao ponto, né? Então a gente criou um roteirozinho aqui, né, com 4 blocos de conteúdo, né? A gente vai trazer um contexto normativo, ou seja, a gente vai falar um pouco da norma atual, tá? A internacional e a nossa, né? E a norma atualizada, né, que é justamente a FRS 18, que acaba tendo, né, como contrapartida a publicação da NBCTG 51. Ou seja, qual foi a motivação para uma nova norma, né? Quais foram os motivos que ensejaram a publicação de uma nova norma, né? A gente vai explicar bastante sobre isso. Vamos falar do cronograma, né? Vamos falar também dos princípios gerais, né? E, obviamente, a cereja do bolo, que é a nova DRE, né? Ou seja, a nova DRE, que agora tem 5 categorias obrigatórias, né? Tem pelo menos 3 subtotais obrigatórios, né? E a sua nova estrutura, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo da nossa conversa, né? E não menos importante, falar das medidas de desempenho, né? Chamadas de MPMs, ou seja, o que são as MPMs, né? Porque elas passaram a ser regulamentadas, né? E como elas precisam ser conciliadas a partir da adoção da nova norma, tá? E também, né, a própria NBC-TG 03, né? Que trata da demonstração dos fluxos de caixa, né? Então houve uma revisão recente, né? Do CFC, né, adequando a demonstração dos fluxos de caixa, né, para o padrão internacional, né, que já prevê efetivamente essa alteração de apresentação e de julgamento de algumas contas específicas. Legal? Beleza? Bom, então dentro desse contexto aqui, né, a gente entende, né, que esse evento de hoje ele é muito importante porque várias empresas, né, que terão a obrigatoriedade de aplicar a norma a partir do ano que vem, né, que de fato são as grandes empresas, as empresas reguladas, né, as empresas que, né, as empresas que têm o seu capital negociado em ações, né, na Bolsa de Valores, por exemplo, né, ou mercados mobiliários, né? Para essas são obrigatórias a partir do ano que vem. Mas, sem dúvida alguma, um ponto importante é que essas empresas já estão numa fase avançada de implementação de implantação, né? Ou seja, quem estiver começando agora o processo já está atrás, né? Eu mesmo faço algumas consultorias, né,
de implantação da FRS 18 em algumas empresas, né, que já começamos esse trabalho lá no início do ano, né? Então a gente está no final de julho já. Então esse é o momento de a gente validar, testar, né? De fazer os testes mais robustos, né? Para que no final do ano essa, vamos dizer assim, esse cronograma de implementação já esteja mais adequado, já esteja mais tranquilo. Guilherme, eu vou disponibilizar o material, pode ficar tranquilo aí, tá? Cláudia, seja bem-vinda aí, tá? Então, ou seja, a gente entende que esse bate-papo é importante, né? É importante. Por quê? Primeiro, que ele muda totalmente o layout da DRE, né, que é a demonstração muito conhecida por todos nós, né? E a gente imagina que com o passar do tempo, né, essa nova estrutura também ela vai ser aplicada às demais empresas, né? Ou seja, as normas maiores, né? As normas completas são aplicadas para as grandes empresas, as empresas de capital aberto, as empresas que são reguladas de alguma maneira, né? Mas, e muitas das vezes, elas se aplicam futuramente, posteriormente, para as médias empresas, para as pequenas empresas, então a gente entende que esse é um processo que vai ser normalizado. Então, quanto antes a gente entender, né, essa mecânica aqui, a gente sai na frente. Né? Então, a gente vai entender um pouquinho da substituição da NBC-TG 26 pela NBC-TG 51, né? A gente vai identificar as 5 categorias obrigatórias da nova DRE, né? A gente vai entender, né, os 3 subtotais que são exigidos, né, de forma obrigatória pela norma. A gente vai entender um pouquinho mais dos novos requisitos de divulgação das medidas de desempenho da empresa e compreender, né, essa retificação da NBC-TG03, né, que trata da demonstração dos fluxos de caixa, e o seu vínculo, né, com o resultado operacional. Né? Então, a gente vai entender essa convergência, né, da demonstração do fluxo de caixa com essa alteração no layout da própria DRE. Então, obviamente, esse assunto ele afeta diretamente ao trabalho dos contadores, quem vai preparar as demonstrações, dos auditores, né, dos peritos, dos assistentes técnicos, né, dos próprios analistas de crédito, né, analistas de investimentos, gestores, né, conselheiros de empresas, né, que são aquelas pessoas que ajudam a tomar as principais decisões da empresa. Né? Então, esse papo aqui ele passa a ser muito importante porque ele afeta bastante, né, a nossa vida como contador de uma maneira geral. Bom, aqui tem uma linha do tempo, só para a gente entender a lógica, né? Ou seja, a norma que vale hoje é a NBC-TG 26, tá? Ela já passou por várias revisões, tá? Ela equivale à IAS 1, tá? Então a IAS 1 é a norma atual, tá? Que equivale à NBC-TG 26 nossa. Essa NBC-TG 26 nossa já sofreu 5 alterações. Né? Então, ou seja, já percebemos aí que, cara, não adianta mais alterar. Tem que criar uma nova, criar uma do zero, não tem jeito, né? Então, ou seja, repare que a primeira versão da nossa norma atual, ela foi publicada em 2009, né, que foi justamente naquele momento que o Brasil adotou as normas internacionais de contabilidade, né? Então, 2009, primeira versão da NBC-TG 26, né? E a última revisão, foi feita em 2017, revisão 5. Olha quantos anos já, né? A última atualização estrutural relevante antes da FRS 18, né? Só que em 2024, né, o IASB, né, que é justamente a entidade que publica as normas internacionais de contabilidade, ela emite a IFRS 18. E essa IFRS 18 vai substituir definitivamente a IAS 1, né? E aí lá com um ano e meio, né, pô, um ano e meio depois, né, disso, né, o CFC, né, ele aprova a NBC-TG 51, né, ou seja, isso em novembro, né, e depois em dezembro faz a publicação oficial, né, no Diário Oficial, né, da própria norma, né, que vai ter agora essa vigência, né, a partir de 2027, né? E em maio desse ano, ou seja, há 2 meses atrás, né, saiu também um comunicado, né, do próprio CFC, em diário oficial, em publicação, retificando a NBC-TG 03, né, ou seja, que é o foco, né, o foco do último bloco do nosso bate-papo de hoje. Legal? Tá? Então, essa é a linha do tempo para a gente poder entender mais ou menos onde a gente está. Tá? Bom, e aí vamos lá. Por que que houve a necessidade, né, de uma nova norma?
gente, eu não sei vocês, imagino que muitos de vocês já passaram por isso, né? Quantas vezes vocês já viram uma DRE, né, ou um balanço, né, ou vários balanços, ou várias DREs que vocês tentavam comparar um ano com o outro, ou uma empresa com a outra, você nunca conseguia comparar, porque não era clara a maneira com que as empresas segregavam as contas nas suas demonstrações financeiras. Imagino que isso já tenha acontecido demais com vocês, né? Então, ou seja, não existia uma definição clara do que era o resultado operacional para as entidades, né? Se você for olhar a Lei 6.404, né, lá a gente tem as rubricas que deveriam ter, né? Ou seja, mas não diz o resultado operacional que era o confronto do que com que, né? Então, ou seja, e a própria NBC-TG 26, ela veio com essa mesma lógica, ou seja, ela trouxe mais alguns elementos, né, para tentar melhorar a divulgação, mas também não trouxe ali, até porque as normas internacionais também não traziam, né, uma definição clara do que era efetivamente o resultado operacional. Tem gente que botava equivalência patrimonial junto, tem gente que botava a variação cambial junto, né? Então, ou seja, o que é o resultado operacional, afinal de contas, né? Ou seja, com base em quê? Né? Então, o resultado operacional talvez seja o resultado mais importante da empresa. Ah, mas não é o resultado líquido, não? O resultado líquido é importante, mas o resultado operacional ele evidencia como a operação ela gera lucro ou gera caixa, que seja, né? Dependendo do meu contexto, obviamente. Então, a operação tem que ser um resultado muito próximo da realidade. Até porque, quando eu, quando eu olho a operação da empresa e depois olho para os aspectos tributários e financeiros, eu posso isolar essas variáveis, né? Por quê? Porque se eu for comparar empresas de outros países com a minha, lá eu tenho outra política tributária, uma outra política financeira ou de crédito, mas a minha operação precisa estar coerente com aquela empresa lá de fora, né? Porque eu preciso entender se de fato a minha operação ela é viável, né? Ou seja, os efeitos tributários e financeiros não dependem da própria empresa, né? Depende de políticas do próprio governo. Claro, a empresa pode fazer um planejamento tributário, né? Mas ela tem algumas escolhas a serem feitas, né? Mas essas escolhas, obviamente, são diferentes do que uma empresa lá de fora, né? Então, ou seja, fora aqui, quem nunca viu num balanço patrimonial a conta lá outros, aí essa conta é maior do que as outras contas que estão no balanço. Ou na DRE, outras receitas, outras despesas, né? E essa conta maior do que várias outras receitas ou outras despesas lá. Cara, mas outras é o quê? Se ela tá alta ali, o seu saldo tá grande, por que tá grande ali? Qual é o motivo daquele saldo tá grande, né? Então a gente tem essa dificuldade muitas das vezes em fazer uma leitura correta, né? Então não tinha, né? Não existia uma definição clara do que era o resultado operacional de fato, né? E as próprias métricas, né, que as empresas acabam adotando, o tal do EBITDA ajustado, lucro recorrente, lucro ajustado, lucro normalizado. Como é que a empresa chegou àquele valor, gente? Ou seja, os caras não divulgam nada disso, né? Eles não explicam como é que chegaram nessas informações, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então isso dificultava a comparabilidade. Simples assim. Cada empresa fazia de uma forma, era flexível demais, né? Então flexibilidade demais pode gerar, obviamente, problemas de comparabilidade, né? Então, ou seja, então isso não gerava uma uniformidade, não gerava uma padronização, né, na hora de fazer a leitura dessas demonstrações. Para vocês faz sentido isso, meus queridos? Né? Vocês também têm essa percepção, né? Então, ou seja, então muitas das vezes, né, a gente não tinha parado para pensar nisso, mas isso acontece, né? Até hoje, na verdade, né? Então, são críticas existentes, né, a esse modelo atual, né? A gente chama de anterior, mas é o atual, que ele vale até agora, né? Até o final do ano, tá? Bom, então, como nós comentamos, né, a publicação, né, do CFC, né, agora no final do ano que passou, né, é justamente alertando as empresas o seguinte, olha só, a partir de 2027 vai ter que aplicar a NBC-TG 51, né? Então, ou seja, o cronograma de vigência, ele já é bem evidente, já é claro, né? Então, ou seja, a preparação deve começar agora, né? Ou
ou seja, já deveria ter começado, inclusive, né? Mas ainda dá tempo, né? E o ano base comparativo será exigido no novo formato. Então, ou seja, o que que estou querendo dizer com isso? 2026 eu estou fazendo ainda no modelo antigo, beleza, mas você já tem que formatar para o modelo novo. Porque quando você for publicar no 2027, pelo modelo novo, eu tenho que ter informação comparativa. Então, 2006, de certa forma, já é o ano base comparativo da NBCTG 51. Então, essa preparação não pode esperar a virar o ano para fazer, né? Então, esse é um grande ponto aqui, tá? Muitas pessoas não se atentaram em relação a isso. Não, não, 2027 só tá, mas 2027 precisa ter informação comparativa. Então, 2026 precisa ser produzido nas duas bases, na base atual e na base a nova, né? Então, esse deparo aqui vai ser importante trabalhar em cima disso, ok? Tá? Bom, um ponto importante aqui, né, é que a nossa norma, embora ela tenha, obviamente, né, sido produzida, né, sido interpretada, né, a partir de uma norma internacional, né, a gente teve, obviamente, os ajustes necessários, né, para respeitar a nossa legislação societária, né, que é a Lei 6.404. Então, por exemplo, na IFRS 18 não existe DVA, né, que é a demonstração do valor adicionado. Então, na NBC-TG 51, a gente tem a DVA, permanecendo como demonstração obrigatória, né, para as empresas de capital aberto, né? Então é uma exclusividade brasileira, né, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, então a gente faz a conversão, né, das normas internacionais para o padrão brasileiro, mas adequa à nossa realidade também, né? A própria demonstração de resultado e a de resultado abrangente, a nossa norma permite a apresentação tanto numa demonstração única, ou seja, DRE mais resultados abrangentes, ou em demonstrações separadas. Ou seja, eu tenho uma demonstração de resultado, e depois tenho uma DRA. Ou seja, uma flexibilidade também alinhada ao modelo brasileiro, né? E os próprios mantivemos, né, algumas nomenclaturas, né, como balanço patrimonial, demonstração do resultado, porque lá fora o termo não é esse, né? Ou seja, é um outro tipo de termo, né? Então, ou seja, aqui, né, nós mantivemos, né, o balanço patrimonial com uma expressão adequada, né, já conhecida, né, pelo padrão brasileiro, e a própria demonstração do resultado, né, que é a demonstração de perdas ou ganhos, né, lá fora, vamos pensar assim, né, que é a demonstração do resultado, né? Então, ou seja, e o balanço é da posição, né, patrimonial financeira, né? E aqui é o balanço patrimonial. Então a gente manteve, né, justamente essas nomenclaturas porque né, obviamente, já são, né, demonstrações que fazem parte do nosso cotidiano. Legal? Beleza? Tá? Então, se a gente for parar para analisar qual é o conjunto completo das demonstrações contábeis, né? Então, seja o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a do resultado abrangente, a das mutações do patrimônio líquido, a dos fluxos de caixa, né? A do valor adicionado quando for exigível, né? Em caso de empresa de capital aberto ou se for voluntariamente, né? E eu não posso deixar de também, né, publicar juntamente as notas explicativas, né? Notas explicativas não são demonstrações contábeis, mas fazem referência a elas, né? Então não posso ter demonstração contábil sem nota explicativa, até porque eu faço uma referência cruzada de uma DRE para nota explicativa, do balanço patrimonial para nota explicativa. E reparem aqui que, com base em informações comparativas em relação ao período anterior, né? Então, ou seja, 2027/2026, 2026/2025. Então, ou seja, então quando eu demonstrar a nova DRE, por exemplo, 2027, vai ter que ter como comparabilidade 2026. Bacana, tá? E aí, né, um ponto importantíssimo aqui, né, é a questão da materialidade, agregação e desagregação. Esse aqui é um outro ponto importantíssimo que poucas pessoas dão o devido valor. Ou seja, para que a minha informação seja mais útil, mais relevante, mais precisa e seja
obviamente, é mais transparente, eu preciso analisar o seguinte: será que se eu agregar muitas contas, isso não traz alguma omissão ou distorção no meu resultado? Né? Ou seja, o que seria agregar? É pegar um monte de conta que aparentemente teriam as mesmas características, juntar numa só. Mas se elas forem relevantes, ou seja, não seria interessante uma ou duas, né, dessas contas estarem desagregadas? Ou seja, será que não seria interessante por transparência, né, por clareza, por rastreabilidade, deixar essa linha solta, já que ela é relevante? Né? Então, ou seja, eu só deveria agregar itens com natureza, função ou características semelhantes que não sejam materiais, né? E vou desagregar itens com naturezas, funções ou características diferentes ou que sejam relevantes, né? Então esse é um ponto importante. Então, ou seja, por quê? Porque o excesso de agregação ele pode ocultar informações relevantes. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma empresa de tecnologia que vende smartphones, diversas máquinas, né? E presta separadamente serviços de reparo e suporte. Então, ou seja, são receitas de natureza distintas, né? Elas geram um fluxo de caixa diferente. Então, eu deveria desagregar a receita da venda de bens e a receita da prestação de serviço, como fluxos de caixa próprios, distintos, né? Agora, eu tenho uma empresa varejista de roupa que ela vende ocasionalmente embalagens reutilizáveis. Aí essa receita dessas vendas ocasionais somam 0,1% da receita. Ou seja, é um valor imaterial, né? Ou seja, se eu desagregar isso, seria um excesso de detalhe. Então, ou seja, eu preciso entender, né, que a desagregação ela é importante quando eu tiver algo relevante, né? E também quando eu não tenho despesas ou receitas com as mesmas características. Perfeito? E a agregação, ela faz sentido quando tiver elementos que têm características semelhantes, mas que juntas, somadas, não geram valores relevantes para a entidade. Né? Então, esse é um ponto muito importante aqui que a norma ela enfatiza demais essa questão. Tá? Outro ponto importante seria a compensação de valores, né? A norma é clara em relação a isso. Em regra geral, eu não posso compensar uma conta de ativo com a de passivo, ou de receita ou de despesa, a não ser que existam normas específicas que permitam, né, essa compensação, né? Ou seja, a norma que trata de tributos diferidos, ele até possibilita você fazer essa compensação de ativo fiscal diferido com passivo fiscal diferido, mas com algumas condições, né? Na parte de provisão, né, que é a NBC-TG 25, a norma até permite você reconhecer uma despesa como provisão, mas se você tiver um reembolso, né, do gasto relacionado ao gasto que você teve com aquela provisão, de compensar com a despesa de provisão, mas claramente que esse reembolso não poderia ultrapassar a provisão. Então, ou seja, então, mas em regra geral, essa compensação ela não é permitida, não é permitida, tá? E muitas pessoas acabam confundindo a compensação de valores com a mensuração líquida de ativos. Então, por exemplo, eu tenho uma conta cliente, né? A conta cliente lá estava com 1 milhão. Aí eu espero não receber 10%, ou seja, R$ 100.000. Aí eu apresento essa conta com 900. Isso não é compensação, isso é apresentação líquida. Tanto é que eu vou ter que colocar na nota explicativa a perspectiva de inadimplência. Né? Os próprios ativos imobilizados, né? Às vezes estão lá, o valor líquido com a depreciação. Isso é a mensuração líquida, não é compensação de valores. Tá? Então são duas coisas diferentes aqui. Tá? Ou seja, compensação de valores é compensar um ativo com um passivo, uma receita com uma despesa e vice-versa. Né? Então, em regra geral, eu não tenho essa permissão, né, de uma maneira geral, a não ser em situações bem específicas aqui, né? Então, Edmilson, jamais, né? Clientes fornecedores, né? Então, jamais posso fazer essa compensação, né? Então, não faz sentido nenhum, né? Ou seja, cliente quando eu vendo a prazo, fornecedor quando eu compro a prazo, né? Então, são naturezas completamente diferentes, né? Não poderia
fazer esse tipo de compensação, tá? Então esse é um ponto aí muito importante. Beleza? Com certeza não, Edmilson, porque os prazos, né, e as naturezas, né, dessas transações são diferentes, entendeu? Então não seria permitida a priori. Beleza? Ok? E aqui vamos falar da nova, né, demonstração do resultado, né? Ou seja, nova demonstração do resultado, que são 5 categorias, né, obrigatórias e pelo menos 3 novos subtotais, né? Então aqui são itens que estão dentro dos elementos, né, da norma, os itens 46 a 85, né? Então, ou seja, vamos analisar como é que ficaria essa nova DRE aqui, né? Então, ou seja, as receitas e despesas, né, elas estariam classificadas, né, em 5 grandes categorias. Ou seja, então a ideia é o seguinte, ó, agora as receitas e despesas obrigatoriamente estarão em um desses 5 grupos aqui, né? Essas 5 categorias, vamos pensar. Ou seja, o que que seria a categoria operacional? Ou seja, bom, receitas e despesas que fazem parte da atividade principal da empresa, né? Ou seja, receitas e despesas que fazem parte da atividade finalística, né? Ou receitas e despesas que eu não consigo classificar como financiamento, investimento e outras categorias. Então, por exemplo, a empresa recebeu uma multa, por exemplo, que ela atrasou lá não cumpriu com alguma obrigação, né? Ou seja, cara, não é financiamento isso, não é investimento, não é tributo. Ou seja, não é atividade de operação descontinuada. Vou colocar aonde? Na operação, né? Então, ou seja, então a operação ela também vai entrar ali as receitas e despesas, né, que eu não consigo, né, fazer a classificação nas outras categorias. Mas, obviamente, espera-se que a maioria das receitas e despesas que estejam ali tenham relação com a atividade principal da entidade, tá? Categoria de investimento, né? Categoria de investimento. Estarão ali receitas e despesas, né? Que tenham relação, né? Com ativos que geram algum tipo de retorno independente, né? Então, ou seja, me explica um pouco mais sobre isso, né? Então, por exemplo, investimentos, né? Em coligadas, em controladas, por exemplo, são registradas por equivalência patrimonial, por exemplo, né? Então, ou seja, eu tenho uma empresa que eu tenho controle, né? E ela me gerou lucro. Então, parte desse lucro é receita minha. Então, essa receita vai ser investimento, em regra geral, de equivalência patrimonial. Ah, e se ela tiver prejuízo, essa despesa também vai ser reconhecida como despesa de investimento. Ah, eu tenho uma propriedade para investimento, né, que eu mensuro a valor justo. Então, ganhos e perdas relacionadas, né, a essa propriedade para investimento também estarão dentro da parte de investimento. Rendimento de aplicação financeira, né? Ou seja, estarão dentro, né, também da parte de investimento, né? Então, ou seja, essa é agora nossa nova lógica, né? Em tentar entender se aquele ativo gera retorno independente da atividade principal, né? Então, ou seja, se eu tenho receitas e despesas que não fazem parte do negócio principal da empresa, eles geram retorno independente, possivelmente serão considerados investimentos. O Diego perguntou o seguinte: a nova DRE será um reflexo enxuto da DVA? Não, Diego, não entendo como um reflexo da DVA, né? Eu posso dizer que ele faz agora uma certa correlação com a DFC, na verdade, né? Se for parar a pensar, né? Que é a DFC que tem essas três primeiras categorias, né? Claro que são demonstrações com finalidades diferentes, né? Mas ela acaba conversando mais com a DFC a partir de agora, entendeu? Então, com a DFC, porque ela tem justamente essas 3 categorias, né? Tanto é que a DVA ela é estritamente brasileira, né? Então, as normas lá de fora nem tem DVA lá, né? Então, como a gente acaba fazendo a conversão do que tem lá de fora para dentro, né? Ou seja, lá nem se pensa em DVA, entendeu? Então é até mais com a DFC do que com a própria DVA. Beleza? Tá? E nas atividades de financiamento, né? São receitas e despesas cuja origem é a obtenção de financiamento, né?
Então, ou seja, peguei um empréstimo, por exemplo, estou pagando juros sobre esse empréstimo, né? Então a gente tem juros de atividade de financiamento. O próprio arrendamento, né? A gente tem expressamente na própria norma, né? A classificação, né? Como atividade de financiamento, né? Algumas variações cambiais que tenham relação com o financiamento também estarão ali, né? Então, ou seja, então receita e despesas que a origem é a obtenção de financiamento, né? Tributos sobre o lucro. Aqui não muda muita coisa, né? Então, ou seja, são as despesas ou receitas tributárias, a maioria das vezes despesas, né? Mas eu tenho os tributos diferidos, né? Também, né? Que são apuradas conforme a NBC-TG 32. Ou seja, essa norma trata de tributos sobre o lucro. Então, ou seja, aqui não mudou nada em relação à NBC-TG 32. Então, essa linha ela é justamente uma linha que eu preciso atender a NBCTG 32, que a DRE preservou lá, né? E as operações descontinuadas, né? Que já era prevista na NBCTG 26 e agora sendo um item obrigatório, né, se houver efetivamente essa necessidade, né? O que que seria uma operação descontinuada? Uma operação que a empresa não dará mais continuidade operacional. Ah, ela fechou uma unidade de negócio, fechou uma fábrica, né? Fechou um segmento operacional. Só que aquela unidade de negócio, aquela fábrica, aquele segmento operacional gerou um resultado positivo ou negativo naquele ano, e aquele resultado impactou, de certa forma, o meu lucro, né, o meu resultado final, né? Então, eu preciso desmembrar isso para mostrar para os usuários da informação contábil, né, que aquele resultado ali impactou a minha DRE daquele ano, mas não vai impactar mais no ano que vem, né? Por quê? Porque, na verdade, agora eu não vou ter mais aquela operação. Então, ou seja, foi uma operação que gerou resultado, só que ela não vai continuar mais na entidade. Então, eu preciso desmembrar, né, em relação às operações que continuarão em evidência, né? Continuarão em operação. Legal? Beleza? Então, avançando um pouco mais aqui, ó. Então, como nós comentamos, né, a categoria residual, né, se a gente for parar para pensar, ou seja, são receitas e despesas, né, que fazem parte da atividade fim, né, da atividade principal da empresa, né, ou que eu não consiga classificar nas demais categorias. Então, ele acaba recebendo, né, esse valor residual, vamos pensar assim, tá? E não tem uma lista exaustiva, é só analisar o seguinte, ó, não consigo classificar como investimento, nem financiamento, nem tributo, nem operações descontinuadas, então vai para operacional, né? Então, em regra geral, receitas de venda de serviços, o próprio custo dos produtos vendidos, né? As despesas comerciais e de marketing, né? As despesas administrativas, outras receitas e despesas operacionais, né? Então, essa classificação na operação, né, para os itens residuais, eles são importantes para que nenhuma receita ou despesa fique sem classificação, né? Porque imagina, não vou classificar como em lugar nenhum. Eu falei, não, você tem que classificar em algum lugar. Vamos colocar no operacional, né? Então, essa é a lógica de trazer nessa classificação para o operacional aquilo que eu não consigo classificar para as demais categorias, tá? E aí, olha que interessante, olha o que a norma traz de diferente, né? A norma ela permite flexibilidade na classificação das despesas operacionais. Ela permite, na verdade, né, a classificação por natureza, por função e até mesmo uma abordagem mista, né? Entretanto, né, ela impõe algumas obrigações, vamos dizer assim, né, adicionais em nota explicativa, caso a empresa opte por classificar por função. O que é classificar por função? É o que a gente vê na maioria das demonstrações contábeis, né? É custo de produto vendido, despesa administrativa, despesa comercial, né? Então eu evidencio ali, né, onde o recurso foi consumido, né? Então, ou seja, eu estou agregando várias despesas dentro de uma mesma função, né? A classificação por natureza, ela é mais desagregada. Ou seja, que tipo de recurso econômico foi consumido?
né? A matéria-prima consumida é uma classificação. Ah, é depreciação? É uma classificação. Ah, é amortização? É uma classificação. Ah, são benefícios a empregados? É uma classificação. Então, é uma classificação mais desagregada, tá? Então, ou seja, a norma permite a classificação por natureza, por função e a abordagem mista. Olha que interessante, porque algumas rubricas, por natureza, podem ser mais vantajosas para a empresa, e outras rubricas eu posso agregar por função, se elas não forem talvez tão materiais assim. Então, se isso fornecer um resumo mais útil para o usuário da informação, a empresa pode adotar a abordagem mista. Todavia, né, nem tudo são flores, né? Então, se a empresa ela resolve, né, a adotar, né? Se ela resolve adotar, né, a classificação por função, né? Aí o que que ocorre, meus amigos? O que que acontece aqui? Se ela continua trabalhando com CPV, com despesas comerciais, com despesas administrativas, ou seja, não abre por natureza, obrigatoriamente ela precisa, né, abrir em nota explicativa 5 despesas por natureza, que são depreciação, amortização, benefício a empregados, perdas por impairment e perdas por redução ao valor realizável de estoques. Alguém imagina por quê? Essas 5? O que que vocês acham aí? Por que que essas 5 obrigatoriamente precisam ser abertas por natureza se eu vier classificar como função, mesmo que a norma permita eu classificar como função? Grande Flávio, tudo bem? Ou seja, é porque vocês concordam que são rubricas normalmente relevantes, né? E aí, vamos pensar o seguinte, né? Outra pergunta. Vocês concordam que tanto depreciação, quanto amortização, quanto benefícios a empregados podem ser custo ou despesa? Olha que interessante aqui. E aí? Consegue perceber isso? Né? Então, ou seja, a depreciação ela pode estar no custo de venda, ela pode estar como despesa administrativa, ela pode estar como despesa de venda, né? Então, ou seja, eu preciso evidenciar o quanto eu gastei ou quanto eu reconheci de amortização, de depreciação, até para poder calcular meu EBITDA posteriormente com mais tranquilidade, até para poder montar meu fluxo de caixa com mais tranquilidade, né? A própria mão de obra, né? Os benefícios a empregados pode ser custo, pode ser despesa, né? As perdas por impairment, a mesma coisa. Então, ou seja, são elementos que trazem um impacto muito grande no resultado da entidade. Então, se a empresa vier adotar por função, que é possível, ela precisa abrir pelo menos esses 5 itens por natureza em nota explicativa. Legal aqui, gente? Beleza? Tá? Então, ou seja, então despesas operacionais, despesas, né, relacionadas à atividade principal da empresa ou com caráter residual. Beleza? Show de bola? Maravilha? Tá? Perdão aqui. E a categoria de investimento, como nós comentamos lá atrás, né? São receitas e despesas de investimentos específicos, né? Que geram retornos independentes, a não ser que esses ativos façam parte da sua atividade principal, né? Então, por exemplo, em regra geral, investimentos desculpa, em controladas, coligadas, são investimentos. Agora, se eu tenho uma hold que a atividade dela principal é fazer investimentos em outras empresas, passa a ser atividade operacional, porque faz parte da atividade principal, entendeu a lógica? Agora, mas em regra geral, se eu tenho um investimento numa outra empresa, numa outra participação, mas que não seja a minha atividade fim, isso é investimento. Se eu tenho rendimento de aplicação financeira, né, isso é investimento, né? Se eu tenho, por exemplo, né, uma propriedade para investimento
que está gerando lá um aumento no valor justo, isso também é receita de investimento, tá? Então, investimentos, né, são relacionados a ativos, tá? Que não têm relação com a atividade principal e que geram retornos independentes, tá? E aí, só respondendo aí a pergunta do mútuo, né? Então, se a gente for parar para pensar friamente, né? Assim, se o mútuo for sério, tiver contrato, tiver cobrança de juros, né? Não é aquele mútuo só no papel, né? Então, ou seja, se a coisa for séria, o mútuo, né? Ou seja, os juros pagos, né? Deveriam ser financiamentos, né? Ou seja, porque eu tô tomando empréstimo, recursos para captar a minha atividade, né? E quem está colocando dinheiro na empresa, essas receitas, né, de juros hipotéticos aqui seriam investimentos. Então, ou seja, para quem empresta a receita vai ser investimento e para quem capta, os juros são financiamentos. Legal? Tá? Se a coisa for séria, obviamente, né? Não é aquela coisa só para constar no papel, né? Beleza? Tá? E os financiamentos, né? Ou seja, receitas e despesas de transações que envolvem apenas a obtenção de financiamento. Ou seja, empréstimos, debêntures, né? Porque, ou seja, uma entidade ela pode emitir debêntures, né, para captar recursos, mas não pode, né? Então ela tem que pagar juros, né, sobre esse valor investido. Os próprios passivos de arrendamento, né, que acabam gerando juros a serem pagos, né? Ou seja, as próprias variações cambiais sobre dívidas, né, em moeda estrangeira, né? Então, ou seja, toda vez que eu tiver uma relação, né, uma correlação de uma despesa, ou alguma receita que tenha a ver com a captação de recursos, nós estamos falando de financiamento. Legal? Beleza? E os tributos sobre o lucro, né? Os tributos sobre o lucro, né, são justamente os tributos correntes e os tributos diferidos, né, são basicamente o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, né? Ou seja, parametrizados aqui, ou seja, pela ótica, né, pela ótica da NBCTG 32, né, que é justamente aqui a norma, né, que trata de tributos sobre o lucro. Legal? Beleza? Show de bola? E as operações descontinuadas, né, como nós comentamos, são aquelas operações que não estarão, né, mais em operação na empresa, né, nos próximos períodos, né, e geraram impactos naquele ano, naquele exercício, mas não vão impactar mais, né, nos próximos exercícios, e eu preciso evidenciar isso e ser transparente. Bacana? Show de bola? Tá? E aqui, como nem tudo é tão simples, né? Eu coloquei aqui alguns casos especiais de classificação. Eu falei de variação cambial, né? Tá, mas variação cambial é sempre financiamento? Não. Porque se for uma variação cambial de uma venda que eu fiz para um cliente, se eu vendi em dólar, por exemplo, a variação cambial é operação, né? E se for uma variação cambial de uma dívida que eu peguei, isso é financiamento. Se for uma variação cambial de uma participação societária que eu tenho, de algum investimento que eu tenho, né? Ou seja, isso é investimento. Então, muitas das vezes eu tenho que abrir a variação cambial nos três, né? Nas três categorias, né? Então, interessante isso, né? Então, ou seja, vai depender da transação que originou a variação cambial. Dividendos recebidos, a mesma lógica. Normalmente, né, se é um ativo que gera retorno independente, normalmente ele é investimentos, né? Ou seja, o porquê? Porque não faz parte da minha atividade fim, né? Agora, dividendos de participações societárias avaliadas por equivalência ou valor justo seguem categoria de investimento em coligadas, né? Mas, ou seja, será que é minha atividade fim? Será que não é? Então, ou seja, eu preciso entender essa dinâmica aqui. E os juros capitalizados, né? Olha que interessante. A gente tem uma norma chamada custos de empréstimos, né, que são para ativos qualificáveis. O que são ativos qualificáveis? Ativos qualificáveis são aqueles que demandam um período substancial de tempo para ficar pronto. Então, a norma fala o seguinte: olha só, se eu financiar um ativo qualificável que eu estiver construindo, esses juros desse empréstimo vai para o ativo. Eles vão fazer parte do custo do ativo e não vão ser despesas financeiras. Interessante, né?
Então, ou seja, então essas despesas ditas financeiras, elas farão parte do próprio ativo que eu estou construindo, né? E elas se transformarão posteriormente em depreciação. E essa depreciação, obviamente, vai ser operacional, né? Interessante isso, né? Então, ou seja, então são pontos aqui a serem observados, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? A equivalência patrimonial pode ser classificada em dois grupos, tá? Ô, Maria, pode ser operação, pode ser investimento, né? Só que se acontece, se for equivalência patrimonial, tá? Obrigatoriamente investimento. Se for valor justo e não for atividade principal, pode ser considerada, né, como operacional, tá? Então a gente tem essa questão dentro da norma, né? É que a maioria das participações societárias são variadas à equivalência patrimonial, né? Então, elas normalmente são investimentos, mas se for a valor justo e de repente for atividade principal, uma coisa nesse sentido, né, pode ser considerado como operação. Mas eu tenho que criar uma política contábil para isso. Eu tenho que manter essa política consistente, tá? Então, a norma ela te dá essa opção, mas ela acaba sugerindo que você calcule isso ou que reconheça isso como investimento, tá? A Aline perguntou o seguinte, professor, na casa vende imobilizado, né? Atividade descontinuada ou dentro da atividade operacional no grupo de contas. Então depende, né, Aline? O que acontece? Se é um ativo vinculado a uma operação que estará descontinuada, a ideia é que você migre tudo para lá. Ou seja, quais foram os resultados das operações descontinuadas. Agora, se for um ativo que só não tem uso mais para a empresa, né, e aquele ativo era utilizado na atividade fim da empresa, só que ele não serve mais para mim, né, ou seja, ele vai ser operacional, entendeu? O ganho ou a venda vai ser operacional. Agora, se tiver relação com uma unidade de negócio que não estará mais em continuidade, aí faz sentido trazer tudo para a operação descontinuada. Não só essa perda e ganho, mas todo o resultado da operação descontinuada, entendeu? Essa é a lógica aqui, tá? Que muitas das vezes minha operação tá funcionando normalmente, só que aquele ativo não faz mais sentido, né? É estar mais comigo lá, né? Ou seja, ele já está ocioso, já não está operando, mas nem tem um valor de mercado lá. Então eu vendo ele. Ou seja, a operação continuará, só aquele ativo que não vai constar mais comigo, entendeu? Então, ou seja, as operações descontinuadas, se a gente for parar a pensar, elas são, né, maiores do que simplesmente um ativo, né? Então, ou seja, ganho e venda de um ativo imobilizado, em regra geral, operação. Agora, se eu estou vendendo, né, estou descontinuando aquela operação toda ali, então todo o resultado dessa operação descontinuada vai lá para a DRE. Beleza? Show de bola? Maravilha? E aqui os três subtotais, né, obrigatórios, né, a partir de agora, né, a partir de 2027. A gente vai ter lá o lucro ou prejuízo operacional, né, que são os resultados operacionais, que é a soma de todas as receitas e despesas da categoria operacional, né? Ele mede o desempenho das atividades principais, né? Aí eu vou ter lá o lucro ou prejuízo antes de financiamento e tributos, né, que é o resultado operacional mais o resultado de investimento. Aí ele isola os efeitos, né, de como a entidade é financiada e depois o lucro ou prejuízo líquido, né, que é o resultado que já existia da DRE normal, né, só que agora com uma estrutura um pouco mais padronizada. Ah, Anderson, eu não poderia acrescentar outros subtotais? A norma não te veda isso não, tá? Ela não veda a inclusão de outros subtotais, né? Sendo que esses três são os obrigatórios, né? Agora, se você for colocar mais subtotais, primeiro, precisa ter uma coerência técnica e matemática com o resultado que você vai apresentar. E segundo, né, não pode ser destacado, né, porque ele não é um subtotal obrigatório, ele seria um subtotal para melhor entendimento da sua DRE, por exemplo. Ah, poderia ter um lucro ou prejuízo antes dos tributos, por exemplo, né? Logo depois daqui de lucro, prejuízo dos financiamentos e tributos, né? Aí poderia ter, aí tem a linha de financiamento aqui. Poderia ter um lucro antes dos tributos? Poderia. Isso não é impeditivo, mas não é obrigatório, tá? Então esse é um ponto aqui. E é taxativa em relação a isso. Ela fala desses três subtotais obrigatórios. Mas ela fala que é possível, né, a inclusão de outros subtotais se isso, né, gerar uma informação mais conveniente para a empresa. Ok? Beleza?
Aí aqui, né, seria uma estrutura completa da nova DRE, né? Categoria operacional, né? Até chegar ao resultado operacional, né? Categoria de investimento, né? Eu chegaria ao resultado antes de financiamentos e tributos. Categoria de financiamento, né? Tributos sobre o lucro, operações descontinuadas, resultado líquido aqui. Então, ou seja, qual é a lógica? Resultado operacional, média capacidade da atividade fim gerar valor, né, para a empresa. É resultado antes dos financiamentos e tributos. Ela está isolando o efeito de estrutura de capital, né? Porque a gente sabe que tributo e despesas financeiras depende da política de crédito, depende da política tributária de cada região, de cada país, né? E o estado líquido consolida o desempenho final do período, né? Então, ou seja, então é bem dentro desse contexto que a nova DRE está chegando, tá? Beleza aqui por enquanto? Aí foi o que eu comentei aqui, ó, rubricas subtotais e categorias adicionais. Ou seja, a norma, ela não impede a entidade de ir além do mínimo exigido. Pelo contrário, em muitos casos, ela inclusive exige rubricas ou subtotais adicionais, quando isso for necessário, né, para um resumo estruturado mais útil, né? Só que essa liberdade vem com algumas amarras que foi o que eu comentei. Quais são as amarras, né? Ou seja, compreender os valores reconhecidos e mensurados conforme as normas, não pode ser um número de fora das demonstrações, né? Ser compatível com a estrutura da demonstração já existente, não pode contrariar essa arquitetura, né, desses subtotais que já são obrigatórios, ser consistente. Bom, se eu criei esse subtotal, eu vou manter para os próximos anos, né? E não ser apresentado de forma mais destacada que os totais e subtotais exigidos pela norma, né? Então, você não pode botar em negrito, não posso colocar uma fonte maior, ou seja, porque os três subtotais obrigatórios são exatamente esses aqui previstos pela norma. Até aqui, ok, meus queridos, para vocês? Beleza? Tá? Então, a estrutura completa aqui, ó, ou seja, receitas e despesas operacionais, né? Um menos o outro, eu chego ao estado operacional, né? Aí a categoria de investimento, né? Eu tenho a receita e despesa de investimentos. Aí eu tenho o resultado antes de financiamento dos tributos, ou seja, o segundo subtotal obrigatório. Ah, eu posso ter a categoria de financiamento aqui, receita e despesa de financiamento, e ter essa linha aqui de lucro antes dos tributos sobre lucro? Posso, mas repare que ela não está destacada. Não está destacada, né? Tem os tributos sobre lucro, IR, contribuição social, as operações descontinuadas, os resultados de operações descontinuadas, né? Se aplicável, e o estado líquido. Então, repare o que eu botei em negrito, né, com letra maior, são os subtotais obrigatórios pela NBC-TG 51. Maravilha aqui, gente? Show de bola? Beleza? E aqui outro ponto fundamental, né? Que são as medidas de desempenho, né? Que são definidas pela administração. Primeiramente, a gente precisa entender o que são medidas de desempenho, né? Ou seja, o que são, por que são reguladas, né? Como devem ser conciliadas. Então vamos lá. Todo mundo já conhece o que é o EBITDA, né? Mas talvez muitas pessoas não saibam o que seria um EBITDA ajustado. Muitas pessoas sabem o que é o lucro líquido. Só que muitas pessoas talvez não saibam o que é o lucro ajustado ou o lucro recorrente, né? Então, essas medidas de desempenho, EBITDA ajustado, lucro recorrente, lucro normalizado, lucro ajustado, são chamadas de medidas de desempenho, que são publicadas pelas entidades. E que até o momento, até antes da norma, né, as empresas não tinham a transparência necessária para divulgar como ela chegou naquele EBITDA ajustado, naquele lucro recorrente, né? Isso era vamos dizer assim, era uma discussão, era vamos dizer assim, era uma reclamação do mercado financeiro em geral. Ou seja, o cara tá falando que o EBITDA dele foi de 1 bilhão, mas o EBITDA normalizado dele é 1,5 bilhão, porque na verdade ocorreram aqui gastos com reestruturação que não são recorrentes. Houve perdas de venda de imobilizado que diminuíram o EBITDA naquele ano, mas não é da atividade operacional. Então o cara ajusta isso para chegar a um resultado melhor. Então, ou seja, mas, cara, como é que ele chegou naquele resultado? Como é que ele,
Como é que ele evidencia isso? Então, a norma, a NBC 351, ela traz agora uma outra maneira das empresas fazerem isso. Então, ou seja, olha, eu preciso que essas receitas e despesas que você utiliza em comunicado público para expressar a sua visão sobre o desempenho financeiro, mas que não sejam definidos por normas do CFC, você precisa agora melhorar, dar mais transparência e reconciliar essas informações com as suas demonstrações contábeis. Né? É isso que a norma agora ela pega bem pesado em relação a isso. Então, sem dúvida alguma, né, essa regulamentação dessas medidas de desempenho, ela, na verdade, né, é uma das inovações mais impactantes da NBCTG 51. Né? Por quê? Porque eu acabo com essa falta de transparência dessas medidas de desempenho que são anunciadas que ninguém sabe como chegou-se lá. Tá? Então, o que a norma diz em relação a isso, né? Ó, primeiro passo, nem todo subtotal é uma medida de desempenho. Por exemplo, lucro operacional, EBITDA, por exemplo, né? Operações em continuidade. Tudo isso aqui não é MPM. Todo mundo já conhece os resultados, ou estão diretamente já incluídos na própria DRE. O que são MPMs, por exemplo? Foi o que nós falamos: EBITDA ajustado, lucro normalizado, lucro recorrente, porque a empresa ela acaba adotando critérios próprios para chegar naquele resultado. Ela não utilizou nenhuma norma específica para aquilo, né? Então, ou seja, olha, posso continuar divulgando as medidas de desempenho? Posso, mas olha, a partir do ano que vem, com algumas condições. Quais são as condições? Nota explicativa única com todas as medidas de desempenho, reconciliação obrigatória, né, com o subtotal mais diretamente comparável, né, na DRE, por exemplo, né, o lucro operacional, a explicação dessa medida de desempenho, como ela é calculada, descrever esse cálculo, ou seja, o que que eu adiciono, o que que eu excluo, né? Quais são os critérios que eu utilizo para justamente chegar naqueles números, né? E o efeito fiscal, né? Ou seja, se eu tiro essa despesa aqui, eu teria um efeito fiscal diferente. Se eu coloco essa despesa aqui, eu teria um efeito fiscal diferente. Então, seria, qual seria o efeito fiscal desse ajuste que você faria no seu resultado? Né? Então, esse é um ponto agora fundamental. Né? Ou seja, que as empresas vão ter que agora trabalhar, né, com essa nova forma de fazer essa divulgação. Né? Então, por exemplo, um exemplo de reconciliação, né? Peguei lá o lucro operacional da DRE, R$ 500.000, somei com a depreciação e amortização, 120, cheguei ao meu EBITDA, 620. Só que naquele ano específico, a empresa, né, incorreu em gastos com reestruturação, que são gastos não recorrentes, R$ 35.000, e houve uma perda na venda de um ativo, que também não é uma transação usual. Né? Então, ou seja, a empresa acabou fazendo o seguinte: olha, o meu EBITDA foi de 620, mas o meu EBITDA ajustado, que seria o EBITDA normal da minha operação, se não tivesse ocorrido esses dois eventos, seria de R$ 670.000. Né? Então, agora eu preciso explicar como eu cheguei, quais são os efeitos, os motivos dos ajustes e reconciliar tudo isso em nota explicativa. Legal? Então, essa bagunça, né, generalizada, ela não vai existir mais a partir de 2027. Beleza aqui em relação a isso? Ok? E a NBCTG 03, né, que é justamente o impacto na demonstração dos fluxos de caixa. Né? Então, ou seja, ela também se reconecta, né? Ela também agora se conecta à própria DRE, né? Ou seja, então elas passam, né, a ter uma aderência maior à IFRS 18 também. Edmilson perguntou o seguinte: essas medidas, né, serão para publicação, né, dos relatórios anuais, imagino eu, né? Ou para as empresas de capital aberto. Não, então qualquer empresa que divulga a medida de desempenho, Edmilson, vai ter que adotar essa prática, tá? Tá, relatório de administração, tá. Então, na verdade, as empresas que adotam divulgações de medida de desempenho vão ter que adotar a partir dessa forma aqui, tá? Então, ou seja, porque assim, o EBITDA não é uma medida de desempenho mais.
Não é considerada mais, todo mundo conhece o EBITDA. Agora, o EBITDA ajustado, ele é ajustado pela empresa, entendeu? Porque o EBITDA, todo mundo consegue buscar informação. Se eu tenho o lucro dela, se eu tenho a despesa financeira, se eu tenho a depreciação, né? Eu consigo achar o EBITDA. Mas esse EBITDA ajustado, o lucro recorrente, o lucro normalizado, aí é mais difícil, porque é a empresa que tem essa informação, né? Ela que faz esse ajuste particular dela, entendeu? Então, esse é um ponto importante aqui, tá? Então, ou seja, então a própria demonstração dos fluxos de caixa, né, passou a ter uma aderência maior com a DRE. Por quê? Né? Porque agora, se a gente for ler, né, os itens 18b e 20 da NBC-TG03, na demonstração dos fluxos de caixa, tá lá. Olha, o modelo indireto, ele não parte mais do lucro líquido. Ele agora parte do lucro operacional, né? Então, ou seja, ambos os itens tratam do modelo indireto de apresentação dos fluxos de caixa das atividades operacionais, que passa a ser o ponto de partida de conciliação entre o resultado do período e o caixa gerado pelas operações. Porque lembra que a gente tinha que ir lá do lucro líquido e ir subindo, 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 subindo até chegar à operação? Aí tinham vários impactos de financiamento, de investimento, que eu tinha que ajustar até chegar no resultado operacional. Agora já não vai fazer mais sentido isso, né? Então, ou seja, agora o modelo indireto ele parte do lucro, ó, ou prejuízo operacional e não mais do lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício. Então, ou seja, não vai ser feita mais a conciliação do final da DRE, e sim do lucro operacional. E o que que isso acaba afetando, né? Afetando porque agora como meu ponto de partida ele é mais lá em cima, né, na DRE, existem vários elementos de financiamento, de investimentos e até mesmo de tributos, né, que já vão ser expurgados do cálculo, né, porque a minha linha operacional já está lá em cima, né? Então eu ajusto somente os efeitos das despesas que não são efetivamente saída de caixa, né, e as variações de capital de giro, né, que estão dentro da própria categoria operacional, né? Então, ou seja, o lucro operacional ele já exclui, por definição, receitas, despesas financeiras, o próprio imposto de renda, contribuição social, né, que ficam lá como em linhas separadas na DRE. Eu não preciso mais ajustar isso, porque eu começo lá de cima, né, que é o resultado operacional. Então, ela fica mais, vai ficar, subentende-se, né, que ela vai ficar mais enxuta, né, vai ficar mais direta a partir de agora, né? Então, ou seja, então antes da retificação, eu falava de lucro líquido ou prejuízo, né? Agora é lucro ou prejuízo operacional, né? Então ele parte agora, né, do resultado operacional, né, da própria DRE. Então, por exemplo, ó, o resultado operacional ele passa a ser o ponto de partida, né? Então, vários elementos que impactavam o meu lucro líquido, como equivalência patrimonial, por exemplo, variações cambiais, muitas das vezes, né? Algumas provisões não vão estar mais sendo adicionadas ou excluídas, né? Porque elas já estão abaixo do próprio resultado operacional. Então, o resultado operacional ele passa a ser o ponto de partida para o fluxo de caixa. E aí eu somente somo, né? Justamente aquelas despesas que eu reconheci, mas que não têm efeito de caixa, como depreciação, né? O ajuste a valor presente de provisões com desmontagem, né? E aí eu vou fazendo normalmente as variações de capital de giro, né? Que fazem parte dos ativos operacionais da empresa, né? Então, ou seja, é um outro impacto bem importante aqui, tá? E outro impacto interessante, né? É a questão dos juros e dividendos, né? Que eles passam a ter uma tendência de alinhamento com a DRE, né? Antes era um pouco mais livre essa classificação, né? De juros pagos, juros recebidos, né? Então, ou seja, a partir de agora, né, a gente imagina que existe uma tendência, né, desses fluxos serem mais próximos da realidade de uma DRE. Então, por exemplo, juro pago, financiamento, juro recebido, investimento, dividendo pago, financiamento. Então, ou seja, ele vai a tendência, né, é que ele fique mais próximo da DRE, né, algumas dessas classificações. Legal? Beleza? E aqui, né, alguns impactos, né, em indicadores de covenants, né, e a própria transição,
né? Reparem que agora a margem operacional ela tende a ser mais próxima da realidade do que é hoje, né? Porque a margem operacional das empresas talvez não reflita o resultado que ela gostaria que fosse. Por quê? Porque eu tenho muita flexibilidade, eu posso colocar várias despesas ali, várias receitas dentro da minha atividade operacional. Agora, eu tenho uma margem que vai ser mais comparável, né? Eu vou ter uma maior margem de comparabilidade com outras empresas, né? O próprio ROI, né? O próprio ROA podem ser agora calculados em níveis diferentes de lucro. Eu posso trabalhar com lucro operacional, ou lucro antes de financiamento, ou o próprio lucro líquido. Eu posso passar a ter outros indicadores, né? Gerenciais, eles podem ser importantes aqui, né? E os covenants, né? Que são as métricas baseadas em subtotais contábeis, né? Que podem exigir revisão ou cláusula de ajuste na transição. O que seriam os covenants, né? São métricas, né, que são acordadas entre empresa e instituições financeiras para limitar a obtenção de financiamento. Então, ou seja, então o banco ele tem uma limitação de financiamento, né, a partir dos resultados que você apresenta. Então, por exemplo, se você se endividar, sei lá, 5 vezes mais do que o seu EBITDA, eu não vou conceder mais empréstimo para você, ou eu vou aumentar a taxa de juros. Com essa nova percepção, pode ser que o EBITDA agora aumente, ou pode ser que o EBITDA diminua. Então, ou seja, esses covenants, esses covenants contratuais precisam ser revistos, né, pelas entidades, né? Então, por isso, a gente está aqui em julho, finalizando julho, né? Então, ou seja, é um cronograma de transição que agora está apertado para muitas empresas, né? Então, ou seja, esse é o momento aqui para as empresas testarem, prepararem sistemas, né? Preparar suas políticas contábeis, para que já em janeiro de 2027 ela já adote integralmente a NBCTG 51, né, com comparativos em 2026, né? E as notas explicativas vão vir bem recheadas, né? Porque na verdade aqui eu vou ter que fazer as conciliações, né, exigidas, né? Eu vou ter que fazer um depara, né? Ou seja, da norma atual com a norma, né, com a nova norma que é a NBCTG 51. E aqui a gente sugere, na verdade, 6 passos, né, para a implementação, que é assim, uma sugestão, na verdade, né, para a implementação, ou seja, formar um grupo de trabalho. Não achem que somente o contador precisa estar envolvido, toda a empresa precisa estar envolvida, o time de TI, controladoria, contabilidade, né, cronograma, né, responsáveis e definidos, a análise de impacto, né, mapear as diferenças, né, mapear o impacto nos sistemas, nos processos, nos contratos, né, desenvolver as políticas contábeis, né, para classificar as 5 categorias, ajustar o plano de contas, né, então, ou seja, uma das consultorias que eu faço aqui, a gente pegou um plano de contas com mais de 300 contas, batemos uma a uma aqui, né, para saber discutir, né, se aquela ali é operação, é financiamento, é investimento, ou se teria que abrir mais de uma conta para isso, né? Capacitar, né, a equipe, treinamento, né, testes paralelos, né, com dados, né, validação de reconciliações e a preparação externa, que ela é a mais sensível aqui, né? Preparar os investidores, preparar comunicados, preparar os meus fornecedores, os meus clientes, que agora eu tenho uma nova apresentação, né? Que às vezes o meu resultado ele não piorou e nem melhorou, só que na verdade eu tenho uma nova forma de evidenciar, né, de apresentar aquelas informações. Legal? Então, o que que a gente entende aqui, que a gente leva daqui, né? Que a gente entende que essa norma vai redefinir como o desempenho das empresas são comunicados, né? Sem dúvida alguma, principalmente no que tange à parte operacional, né? O fluxo de caixa, ele acaba tendo uma coerência mais próxima da DRE do que antes. Ou seja, a DFC, ela passa a ser mais próxima da DRE do que é hoje, né, por conta desse ponto de partida do lucro operacional, né? Então, o resultado operacional ele passa a ser, obviamente, o resultado mais sensível da entidade, mais esperado pela entidade, né? E que 2027 é onda virada, né? Ou seja, esse ano eu preciso me preparar, né? Preciso já estar em preparação aqui, né? E aí a gente tem uma mensagem aqui que é o seguinte, né, que conhecer a IFRS 18, né, conhecer a NBC TG 51,
e sua interação, né, com a NBCTG 03, ela é essencial para quem quer, né, interpretar as demonstrações contábeis com profundidade e atuar em alto nível. Ou seja, eu não posso agora, assim como a reforma tributária está para todo mundo, né, a IFRS 18 e a NBCT 651 também está aí para todo mundo, embora nesse primeiro momento não será aplicável a todas as empresas, mas todo mundo precisa conhecer essa norma sem dúvida alguma, né? Antes da gente abrir aí para as perguntas, né? Eu até brinco, ó, quer se tornar um especialista em FRS 18, né? A gente tem uma formação executiva que está acontecendo, né, atualmente. Inclusive, amanhã a gente tem uma aula ao vivo, né? A quarta aula ao vivo, né? Que trata justamente da FRS 18. Né? Temos lá cerca de 30 participantes, né, de alto nível lá. Né? As aulas são ao vivo. Amanhã a gente vai para o quarto encontro. Né? Amanhã, inclusive, a gente está falando sobre DRE. A gente falou sobre DRE segunda-feira e vamos falar sobre DRE amanhã. Vamos falar das classificações mais complexas, né, mais rebuscadas aqui. E aí a gente vai ter depois mais quatro encontros. Pontua 16 horas, né, no programa de educação continuada do CFC. As aulas ficam por tempo indeterminado gravadas, né? Suporte também por tempo indeterminado. Então, a gente abre essa oportunidade aí mais para 10 pessoas, né? Que a gente limita o nosso grupo, né? Para não ficar com muita gente. Então, a gente abre para mais 10 pessoas. Quem tiver o interesse, né, em participar conosco serão muito bem recebidos, né? Amanhã a gente vai para o nosso quarto encontro. As três primeiras aulas já foram gravadas, já estão disponíveis na Hotmart, né? Então fiquem super à vontade aí para fazer parte desse grande time aqui de formação e especialidade em FRS 18. Então, antes de abrir para perguntas, eu gostaria aqui que a Evelyn tirasse uma foto de todos nós, né, Evelyn? Com certeza, Anderson. Obrigada, tá? E Quem aí, puder. meus queridos, vamos lá, vamos ver quem tá. Vamos ver se os homens estão vestidos aí, né? Que os meninos têm a mania de ficar trabalhando sem blusa aí de casa. Ah, o Flávio tá arrumadão, Flávio. O Flávio é um lord, um gentleman. Vou contar até três, tá, pessoal? Ó, tá, tô vendo mais uns rostinhos aí novos, ó. E depois, nós temos aqui, né, tá aparecendo para mim três salas. Então, estou na primeira sala agora, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e já. Só um momento. Deixa eu ir para a próxima tela. Contando a próxima tela. Um, dois, três e já. Cadê a Aline Dias, Matheus? Vamos lá. Vamos abrir mais, pessoal. Aline, Sheila, Amanda, Aline, já falei, Guilherme, Andressa, Luciane, Adriana. Vamos lá. Um, dois, três e já. Foi. Vamos para a próxima. A próxima tá a Daniele Melo, Daniele Meira, Misleide, Lucas, Solange, Tatiana, Regis. Vocês podem abrir rapidinho a câmera. Diego Freitas, Tatiana, João. Vou contar até três aqui rapidinho. Um, dois, três e já. Obrigada, pessoal. Querem Anderson, fazer perguntas? Fiquem à vontade aí, hein? Estamos abertos aqui para perguntas. A parte mais emocionante. Aí é bom que você fala devagarinho, vai explicando aos pouquinhos, o pessoal vai perguntando, você vai já respondendo. No final fica o aspecto geral da história. Boa O tarde, material se professor. vai ser disponibilizado aqui. A gente vai mandar para quem se inscreveu, tá? Professor Edmilson, Oi, Edmilson, tudo bem? tudo bem? É, na pergunta da Maria com relação à equivalência patrimonial, eu vejo assim, se for uma holding, a única atividade dela é investimento, é para investir, ela será operacional a equivalência? Se for atividade fim, é operação. Então aí, entendi. Se for Se tiver atividade fim, é outros operação. tipos de atividade, seria investimento.
Isso, isso. E por equivalência patrimonial, né? Aí, quando é valor justo, a norma ela te dá a opção de botar investimento ou operação, mas ela acaba, de fato, encorajando, né, você a tratar como investimento na maioria das vezes, né? Entendi. Professor, com relação aos juros do capital próprio, teve uma parte que o senhor comentou aí dos juros. Justo sobre Ele, capital próprio, ele tem uma questão controversa, né? Porque o que acontece? Se a gente for parar para analisar a Vera, né, o juros sobre capital próprio, né, não seria despesa, né? Ele, de certa forma, ele é tratado como distribuição de lucros antecipados, se a gente for parar a pensar, né? Então, para a empresa que paga, é como se ela estivesse pagando para alguém, né, para um sócio, para um investidor, né, antecipadamente, né, uma distribuição de lucros. Então ele transita direto na DMPL, não transitaria, né, pela DRE, né? Então, ou seja, não seria problema na DRE isso. Ele transitaria para a DMPL e transitaria, né, pelo fluxo de caixa, né, de financiamento mesmo, né? Agora, se ela recebe, aí depende, né? Se ela recebe esse juro sobre capital próprio, normalmente ela trata como investimento isso, entendeu? Porque é um ativo que gera retornos, né, de uma forma independente das operações principais da entidade, né? Então, normalmente para quem recebe é investimento. Agora, para quem paga, normalmente isso não transita pela DRE. Não seria adequado transitar pela DRE, entendeu? Então, transitaria pela DMPL, né? E depois no fluxo de caixa. entendi. Obrigado, professor. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Show de bola? Maravilha. Meus Foi bem queridos, ó, então. didático. Vejo vocês aqui nas redes sociais, tá? Quem tiver também o interesse em participar conosco dessa formação, será um prazer. Amanhã a gente tem a nossa quarta aula ao vivo, tá? E vou mandar para a Evelyn aqui agora o nosso material para que ela possa disponibilizar para vocês. Maravilha? Show de bola? Obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado, Evelyn, obrigado aos demais queridos do nosso sindicato, obrigado aí por vocês aí terem tirado esse tempinho aqui, né, para a gente trocar essa figurinha, tá? Amanhã também convido a todos, né, para quem tiver o interesse, né, amanhã a gente vai fazer uma live pelo CRC do Ceará, né? A gente vai falar sobre laudos de Capag, né, capacidade de pagamento também, um outro assunto aí que interessa bastante a gente. Quem sabe, né, Diva, a gente também pode trazer esse assunto aqui, né? Ainda Isso, esse ano. com certeza. E aí foi bom você poder divulgar isso. Evelyn, se você tiver o material, já divulga também. Quem puder amanhã, senão a gente faz de novo uma outra conversa com você. E obrigada, viu, pela sua colocação, suas colocações, pela sua possibilidade de estar conosco. Estaremos com todos aqueles que estiveram hoje conosco. Obrigada também, obrigada, Evelyn. E vamos nós. Valeu, Vamos nessa. obrigadão. Tchau. Valeu, gente. Obrigado aí por tudo. Até a Isso. próxima, se vocês quiserem.